Assim como João Batista não fez nenhum sinal, o batismo com o Espírito Santo que vem de Jesus não precisa trazer nenhum sinal. O de Jesus foi uma pomba que desceu sobre ele em forma corpórea para testemunho a João Batista e ao povo. E no Pentecostes foram línguas de fogo e o som como de um vento impetuoso e ponto. Teve aquele episódio de Atos 4 onde a terra tremeu, mas foi só. E nada disso é evidência. Só é batizado com o Espírito Santo se vier em línguas de fogo ou um vento impetuoso, ou se o chão da casa tremer, ou se você prorromper falando em outras línguas e profetizando. Não, isso pode acontecer. Mas não é condição sine qua non para nada. Assim como João não fez nenhum sinal, mas ninguém antes dele foi semelhante a ele, no reino dos céus o menor é maior do que João. E o menor, sendo sincero, é maior do que qualquer um outro que tenha todos os dons. Como diz Paulo em 1 Coríntios 13. Tenha todos os dons. Todos. Fale em línguas, profetize, tenha ciência, sabedoria, discernimento, fé a ponto de transportar montes, capacidade de operar milagres, capacidade de doar dinheiro, dar até o próprio corpo para ser queimado, não conservar nada para si e dar para o próximo, mas se não for por amor, se não for por amor genuíno a Deus, no próximo, que é onde Deus aceita o meu amor, e é só onde Ele aceita o meu amor, é no meu cuidado pelo próximo, pela criação, pela natureza, pelo que Ele criou. É só aí que eu posso manifestar o meu amor, como diz João na primeira epístola dele. Deus só vê amor em mim se isso se manifestar como um fruto do Espírito Santo em mim, amando a Deus no próximo. Porque, como diz Paulo em Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. O fruto do batismo com o Espírito Santo é amor. É alegria. É paz. É bondade. É benignidade. É fidelidade. É mansidão. É domínio próprio. São essas coisas que existem acima de qualquer lei. No reino de Deus, todas essas leis de Moisés viraram coisa de menino na creche. Agora, qualquer pequenino que ame e olhe com simplicidade, amando a Deus no próximo e amando a Deus na vida e tratando a criação com reverência devocional, esse já é maior do que João, porque foi selado com o penhor do Espírito Santo da promessa. Foi batizado e selado com fogo, como diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12, onde ele diz: pois todos nós fomos batizados num só Espírito, num só corpo. E a cada um de nós foi concedido graça, foi concedidas dons, serviços, como expressão do nosso ser. Cada um de nós, de acordo com cada um de nós. Aí Paulo fala do corpo como metáfora e diz, ora, assim como o corpo tem muitos membros, muitos órgãos, mas cada um deles tem uma função diferente. No corpo de Cristo também ninguém é igual. Ninguém tem os mesmos dons. Ninguém é feito em série. Ninguém é feito para repetir as mesmas coisas. Não há industrialização de carisma. Tem que ser pessoal. Ninguém pode forçar nada. Ninguém deve obrigar ninguém a coisa alguma. Não se deixe levar por qualquer tipo de constrangimento que diga que a evidência de que você está em Cristo, foi regenerado em Cristo,
foi batizado pela fé em Jesus e só creu em Jesus porque foi o Espírito Santo quem te batizou, como Jesus ensinou. Bem-aventurado tu és, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai. Sem revelação, e essa revelação é do Espírito. Ou como ele diz em Lucas 10, Jesus diz, quando os discípulos vieram felizes dos 70 que voltaram, dizendo, olha, milagre para todo lado e até os demônios se nos submetem por causa do teu nome. E aí Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. É outro departamento, é muito maior. Não percam tempo com essas alegrias carismáticas, porque isso aí qualquer um pode realizar, até o falso profeta que diz Senhor, Senhor. Em teu nome operamos milagres, curamos, profetizamos, e eu direi, eu nunca vos conheci. Então alegrai-vos não por causa disso. Os sinais não são esses. O sinal é amor, alegria, paz, é o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito Santo, que é o fruto do batismo com o Espírito Santo, que é o fruto da regeneração, que é o fruto da conversão, que é o fruto da vida nova, que é o fruto da nova criação, do regênesis. De acordo com o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, capítulo 5, onde esses temas estão todos abordados. O menor no reino de Deus é maior do que João. Porque todos nós, os mais simples, mas onde há genuinidade, sinceridade, aonde todo aquele que invocar o nome do Senhor, que disser, eu te quero, Jesus. Como Jesus mesmo disse, eu falei na sexta-feira passada, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aí você foi ensinado no pentecostalismo que você pode até estar salvo, passou pela cruz, pelo sangue, mas enquanto você não falar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Aí inicia-se o processo da carnalidade. Aí o cara, tem gente que nunca vai falar em línguas, como Paulo diz em 1 Coríntios. Porventura falam todos em outras línguas? É uma pergunta retórica, a resposta é não. Porventura todos profetizam? A resposta é não. Porventura todos operam milagres? A resposta é não. Porventura têm todos dons de curar? A resposta é não. Porventura todos têm variedade de línguas? A resposta é não. E Paulo disse, olha, eu quisera que nenhum de vós falasse em línguas, mas se conseguissem falar 3 palavras, 10 palavras, concatenadas, inteligentes, para a edificação do próximo, eu preferiria infinitamente mais. Eu posso falar muitas línguas, mas eu prefiro não falar nenhuma, mas falar exclusivamente a língua que vocês entendam, com a qual eu possa edificar o coração de vocês. E já lá naquele tempo, no primeiro século, aí por volta dos anos 60, Paulo está falando com uma comunidade que já estava toda tomada por essa noção equivocada de que se não falassem em línguas, o Espírito Santo não tinha se derramado. Olha como esse negócio é velho. E é angustiante. E é uma máquina de produzir carnalidades. Porque a pessoa não está falando em língua genuinamente, como eu sei, eu mesmo já falei e falo, toda vez que eu falo é quando acontece do Espírito Santo provocar isso em mim. Eu não procuro falar em línguas, mas às vezes sai língua mesmo quando eu vou falar outra coisa. Já quantas vezes eu fui repreender um demônio quando eu vi, eu tinha falado em outras línguas. Eu só notei depois. Ou no meio de uma oração, ou no impulso de amor, para orar por um doente, quando você de repente vê
falou as primeiras palavras em línguas, e aí eu me seguro e mudo. Porque Paulo ensina que se eu vou falar em línguas, eu devo falar no interior do meu quarto. Porque isso não edifica ninguém, exceto aquele que orgasma essa alegria espiritual na presença de Deus, ou que vaza essa catarse que está para além de palavras, códigos e termos, na presença de Deus. Porque seja uma coisa tão íntima e tão catártica, é que Paulo diz, Deus não é Deus de confusão, na comunidade, na congregação, não. Quem fala em outras línguas, fale com discrição. E não no espírito da confusão, como é o que acontece entre nós, e no século XX isso ficou pior do que jamais antes na história da igreja, nesses 2000 anos. Então, João não fez nenhum sinal, mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Porque o coração quebrantado e sincero, com essa consciência de que Deus está em Cristo, e com essa invocação dizendo, Jesus, não me deixa, me habita, mora em mim, fica comigo. Todo aquele que invocar esse nome será salvo.